Olha aqui, o Felipe Melo foi suspenso provisoriamente por 3 jogos pela Conmebol, notícia de ontem à noite. E os uruguaios suspensos são os 3 jogadores, né, suspensos do Peñarol. O Mier, que levou um soco do Felipe Melo, mais o capitão do time, o Nandes, e também o lateral Hernández. E para falar um pouco sobre toda essa situação, a gente recebe aqui, via telefone, né, para bater um papo com a gente ao vivo, o diretor executivo de futebol do Palmeiras, Alexandre Matos, já agradecendo muito a sua participação com a gente aqui, Alexandre. E querer saber, né, como é que vocês receberam essa notícia de ontem à noite da Conmebol e que o Palmeiras, no que o Palmeiras já está trabalhando para tentar atenuar essa pena ao Felipe Melo, se é que entende que é possível fazer isso, Alexandre. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. Boa noite a você, Luciano, Eugênio, ao PVC. Vendo o PVC falar a escalação do Fluminense aí, tem que parabenizar o Fluminense, né? Aproveitando que saiu, vamos dizer assim, das cinzas e formou um belo de um time dinâmico, com futebol moderno, com grandes jogadores. A gente está trabalhando já no estádio mesmo, o Palmeiras começou a trabalhar, né? Eu acho que ali mesmo já procuramos os representantes, o delegado da partida, mostrando toda a nossa indignação, toda a nossa repúdia a tudo que estava acontecendo ali naquele momento. Foi nos passado com muita tranquilidade que as coisas iam ser mostradas. O que a gente espera num papel desse de vítima, tanto o Palmeiras quanto o próprio Felipe Melo, dessa armação, né, que foi feita. Todo mundo sabia, inclusive o Palmeiras, por isso que o Palmeiras tomou a sua preocupação de levar tantos seguranças, tomou a preocupação de instruir, muito bem instruídos os seguranças. Quando chegamos no estádio e fomos informados que não podia polícia estar dentro e que iriam ter pessoas... a segurança era terceirizada pelo Peñarol. Ali ficou claro que tinha muitas situações confusas e que a gente ia ter muita dificuldade, principalmente se o Palmeiras vencesse a partida. É histórico o Peñarol, isso não sou eu que digo, isso é histórico. Se você for levantar aí, vai ter imagens aí de décadas do Peñarol. É um time que tem dificuldade com a derrota, é um time que eles têm na alma, eles adoram... se enchem de orgulho de dizer que foram para porrada, que se perder, mas ganha no braço, e etc. Isso aí a história mostra isso aí você vai lembrar de Flamengo, de Grêmio, de Santos, só dos brasileiros, fora dos outros times sul-americanos, que eu tenho certeza que se levantar tem um monte. E na verdade o nosso orgulho é jogar bola. O Palmeiras foi lá para jogar bola, jogamos muito bem, principalmente no segundo tempo, vencemos, e infelizmente tudo estava orquestrado, o roteiro já estava dirigido, e a gente tentou de todas as maneiras. Conversei muito com os jogadores, principalmente o Felipe, todo muito bem, sabendo que tudo isso iria acontecer. Infelizmente a gente teve essas fatalidades, esse vandalismo. Eles gostam de dizer que isso é Libertadores. Escutei isso da boca do presidente Peñarol. Isso é Libertadores. Libertadores nada. Isso é sacanagem, isso é vandalismo, isso é uma forma que tem que acabar, e tomara que a Conmebol tome as providências para mostrar que essa história de décadas que vinha ocorrendo não aconteça mais. Alexandre, a gente vai colocar o Eugênio Leal e o PVC aqui na conversa, mas antes, deixa eu trazer uma colocação aqui, porque a gente já tem acompanhado, o Palmeiras está levantando, né, já tem inclusive alguns vídeos, e já divulgou alguns vídeos que reforçam inclusive essa sua tese aí na defesa e nessa situação premeditada aí toda do Peñarol, e aqui no Rodada Foco concordamos contigo e falamos muito isso ontem no expediente. Você já teve alguma reunião, você já se reuniu com alguém do departamento jurídico? Que estratégia o Palmeiras vai adotar agora nesse processo de defesa para tentar atenuar tudo isso, Alexandre? Internamente sim, como eu te disse, no próprio estádio a gente já começou a acionar o nosso departamento jurídico, já começamos a tomar todas as providências. Repito, antecipadamente antes do jogo, né, já levando segurança e etc. Mas obviamente que as nossas estratégias, tudo que o Palmeiras vai fazer, a gente obviamente tem que manter isso interno. Perfeito. Até para não atrapalhar o nosso competente departamento jurídico, que a gente confia muito. Eu acho que as coisas, o que a gente quer na verdade é que a verdade apareça, que eu acho que ninguém tem dúvida
de que foi uma coisa já escrita, já premeditada, e estão tentando agora de toda maneira falar daqui e dali, não sei quem fechou o portão, não foi o Peñarol, não importa, se não foi o Peñarol, quem foi? Foi a Conmebol? Então tem que descobrir quem foi o cidadão da Conmebol e responsabilizar ele. As imagens da Fox estão aí, você pode colocar aí. Os seguranças do Palmeiras do lado de fora do gramado, nada a ver com o campo, nada a ver, só entraram e só abriram o portão porque os jogadores do Palmeiras não estão conseguindo vir para o vestiário. Então, assim, as imagens estão aí para quem quer ver. Falar que o Felipe Melo, levantando a mão para o céu, ele está provocando, desculpa, né? Isso chega a ser até patético, uma situação dessa, né? Aliás, Alexandre, usei exatamente esse termo ontem para classificar. Patético isso aí. Isso aí, eu te garanto que em 5 minutos de pesquisa na internet eu te arrumo 150 imagens do próprio Felipe Melo. Ó. A gente está mostrando. A mão pro céu em gols, em comemoração, no Palmeiras, na Inter, na Juventus. Arrumo para você do Messi, do Neymar. O Neymar comemora tudo levantando a mão. Então, assim, isso é patético dizer uma coisa dessa. Então, o que o Palmeiras quer que a verdade apareça, que se puna realmente muito forte para que acabe com isso. Porque estou falando aqui não só em nome do Palmeiras, eu falo em nome dos clubes brasileiros. Porque hoje o Palmeiras está sofrendo situações que o Flamengo já passou, que o Botafogo já passou, que o Vasco já passou, que o Corinthians já passou, e outros vão passar se não der um basta. PVC, e a gente estava mostrando aqui, viu, Alexandre? Você estava falando, a gente estava mostrando justamente isso. Imagens do Felipe Melo em outras partidas, em outras situações, sempre com o mesmo gesto, né, PVC? É isso. Alexandre, antes de tudo, obrigado por você participar aqui com a gente. Eu sei que você tem uma indignação com isso que você citou, a questão do portão, quem fechou o portão, porque o relatório diz que o delegado da segurança foi quem mandou fechar o portão, e pela questão do Ministério Público do Uruguai investigando o Felipe Melo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas também se você conta com o apoio da CBF. Eu conversei hoje rapidamente com o Walter Feldman, que diz que a CBF apoia todos os clubes filiados. Uma frase mais ou menos neutra, mas dizendo exatamente isso. Apoia todos os clubes filiados e está acompanhando o caso do Palmeiras. É importante ter uma participação assim? Como é que você pensa sobre isso? Não tenha dúvida, né? Sim, o nosso presidente vem conversando muito com a Federação Paulista, através do Reinaldo, uma pessoa que a gente confia muito, um grande dirigente, que já é uma realidade em termos de dirigente no Brasil, e eu tenho certeza que o futuro vai ser maior ainda. E a CBF, sim, já demonstrou apoio ao Palmeiras no que precisar. A gente está tratando os caminhos legais, né? A Conmebol, ela é assim, né? Ela só informa, você não tem o direito de defesa pessoalmente, né? Você tem o direito de usar os filiados, no caso a Confederação Brasileira, a Federação Paulista, e de maneira escrita mostrar a sua defesa. E é isso que o Palmeiras está fazendo com muita tranquilidade, porque eu acho que é tão claro. As imagens, elas são tão claras, que não tem muito o que se falar. Se você pegar e detalhar, tudo começou com um soco de maneira covarde de um jogador no Ilha, logo depois 4, 5 indo para cima do Felipe, o Felipe mantendo a mão, tentar derrubar o Felipe, ele continuou mantendo a mão, pegaram o Praza e depois 4, 5 em cima do Felipe. Então, assim, se a gente for narrar isso aqui, de novo, a gente confia muito que todo mundo está vendo o que aconteceu, e a Conmebol, que parece que tem um presidente que realmente é diferente, que realmente é sério, ele começa a dar as caras nesse episódio. Tem que se punir, não por pressão política de A, B, de Confederação Uruguaia, etc, etc, etc. Tem que se punir quem tem que se punir e tem que absorver e ser correto e usar o bom senso aonde precisa ser. É isso que a gente espera, PVC, e o Palmeiras, o torcedor palmeirense, os jogadores já sabem, que disse a eles hoje, o Palmeiras está fazendo todo o esforço possível, com muita força, para que o Palmeiras não tenha muito prejuízo nesse episódio. Eugênio Leal, estamos recebendo aí o diretor executivo de futebol do Palmeiras, Alexandre Matos. Eugênio. É verdade, Alexandre, prazer falar contigo. Olha, eu compartilho da sua revolta com a situação que aconteceu, claramente premeditada, né? Mas eu vou me permitir aqui fazer um papel um pouco de advogado do diabo também, para a gente entender os dois lados da questão. A questão do portão fechado, segundo o relatório, né, em função da presença
2 seguranças do Palmeiras. 4 que teriam entrado no clube. Aliás, Eugênio, já que você tocou no documento, vamos colocar na tela aí, enquanto o Eugênio formula a pergunta dele. A gente tem esse documento. Aí, se puder botar aí na tela, vai ficar mais claro o que o Eugênio está falando. Ó. E você disse, né, Alexandre, que o Palmeiras, já imaginando que houvesse dificuldades com a segurança, levou esses profissionais do próprio Palmeiras para proteger os seus jogadores. Mas o Palmeiras com certeza sabia que não era permitido que eles entrassem em campo. Mas foi uma decisão deliberada do Palmeiras? Olha, vou passar por cima disso em função da segurança dos meus jogadores? Ou foi uma coisa que aconteceu? Primeiro, as imagens, de novo, as imagens falam por si só, né? Se os seguranças que estão sendo citados aí do Pearol, se você pegar no meio da torcida, os seguranças lá com colete laranja lá, eles estão jogando pedra e jogando pedaço de pau na torcida do Palmeiras. Então, por aí você já imagina, né? Chegou ao cúmulo, e vamos falar a verdade aqui, chegou ao cúmulo do torcedor comum palmeirense ser defendido, cúmulo no sentido de tanta crítica que a torcida organizada recebe, né? Quem defendeu o torcedor comum lá foi a torcida organizada que segurou aquele portão ali. Se você analisar os que deveriam estar fazendo a segurança contratada do Pearol, com colete laranja, estava jogando pedra e pau nos outros lá. Então, assim, por aí você vê. Nenhum segurança do Palmeiras entrou em campo até o momento de que foi fechado o portão, os jogadores não estavam conseguindo entrar e começou a pancadaria. Naquele momento, os seguranças do Palmeiras entraram, não agrediram absolutamente ninguém, entraram para retirar os jogadores do Palmeiras de lá. E isso aí é muito claro nas imagens. Se você pegar aí, você vai analisar friamente os seguranças do Palmeiras abrindo o portão, de maneira até agressiva na força, para entrar, para liberar, para que os jogadores entrassem, principalmente Felipe Melo. Então esse relatório está equivocado, não condiz com a verdade. A imagem está aí. Se conseguir passar aí, o produtor aí vai nos ajudar aí, tá aí. Tá Vamos muito colocar claro mais aí, uma vez tá aí. muito claro. E se algum membro da Comebol, realmente não sei quem mandou fechar portão, tá? Não posso acusar porque eu não sei. Eu posso acusar o Pearol da péssima segurança do estádio. Aliás, inexistente. Péssima não, inexistente. Inclusive do gramado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se alguém da Comebol mandou fechar, desculpa, essa pessoa errou muito, tem que ter uma investigação, essa pessoa tem que ser punida, tá? E eu quero ver algum segurança do Palmeiras dentro de gramado durante o jogo ou até mesmo naquele final. Você vai ver a segurança do Palmeiras entrando, na hora que abre o portão para retirar, principalmente o Felipe Melo e outros jogadores. Vários foram agredidos, né? Não foi só o Felipe Melo. A gente está focando muito no Felipe, mas vários foram. Alexandre, e o Eugênio vai te fazer mais uma pergunta, mas esse é um testemunho importante, Eugênio, porque a gente já viu em várias situações como essas, não só fora do Brasil, mas também no Brasil, quando você tem um episódio de confusão, a segurança entra para tentar coibir toda essa situação. Sim, e aí quer dizer, não é uma novidade. Segurança alguma. Não tinha segurança Parecia alguma. mesmo uma cilada. Claro, a impressão que dá. E vou dizer mais, se a Comebol, porventura, achar que o Palmeiras errou alguma coisa, desculpa, a integridade física de cada funcionário, jogador, comissão técnica do Palmeiras é nossa responsabilidade. Entraria de novo. Se não for o caso, que ninguém entrou, se aquele portão tivesse aberto, os jogadores iam sair ali estava tudo certo. Ali estava tudo. Tem uma cena que a Fox mostrou muito, eu sei que eu estava lá, eu vi filmando, né, a Fox filmando, os seguranças do Palmeiras da porta ali do corredor que dá acesso ao vestiário do Palmeiras, fazendo um corredor humano, uma barreira humana, para não entrar. Ali não precisa falar mais nada. Imagine os senhores se tivesse o segurança do Palmeiras naquele momento ali. Eu vou dar. Quer virar o vestiário do Palmeiras. Eu vou dar até um exemplo aqui, viu, Alexandre? Vou dar um exemplo prático, tá? Eu estive em Guayaquil no jogo Emelec e Flamengo. Ronaldinho jogava no Flamengo ainda. 2012. E 2012. E teve confusão depois do jogo. Os seguranças do Flamengo entraram em campo para retirar o Ronaldinho. Primeira atitude, os seguranças entraram, seguranças particulares do clube, e olha, para preservar a integridade física de atleta. A minha impressão só é que assim, esse depoimento que está no relatório, ele não vai implicar algum tipo de problema a mais para o Palmeiras, exceto o Felipe Melo. Não é esse o ponto. Sim. O que me parece é que ele pode aliviar uma punição que deve acontecer
pro dono do jogo, que é o Peñarol. Sim. Porque estamos combinados. Tem 3 jogos de suspensão preventiva pro Felipe Melo. O Palmeiras está trabalhando para evitar que essa punição se amplie e trabalhando para que ela diminua ou se exclua. E 3 jogos de punição preventiva para 3 jogadores do Peñarol. O Nandes, o Lucas Hernandes e o Mier. O ponto é que o dono do jogo tem que ser punido no mínimo com o estádio interditado. Sim. E quando tem o relatório dizendo que a Conmebol mandou fechar o portão, isso pode Tira o peso, atenuar, tirar o peso da punição ao Peñarol. Ao Peñarol. Não acrescentar punição ao Palmeiras é o que me parece. Não sei se você concorda, Alexandre. O PVC, na verdade, isso é uma das situações que a Conmebol tem certeza, repito, com esse novo presidente, Alejandro, que parece um cara muito sério, deve modificar. Eu acho que a gente precisa ter mais transparência para entender os processos lá dentro também, né? É óbvio que entrou há pouco tempo, já teve uma atitude rápida, né, de mudança. Talvez, eu não me recordo, posso estar enganado, se tiver, me desculpem, de uma atitude de já suspender preventivamente o jogador, né? Já mostrou uma diferença. Eles estão sendo muito rápidos, e aí quando eu tenho que elogiar, a gente elogia. Todo jogo que acaba, no dia seguinte já chega o relatório, o fulano de tal foi expulso, não pode jogar o próximo jogo, ou tomou 2 jogos. Então, assim, estão sendo muito rápidos nisso. Esse caso foi um caso realmente de uma confusão um pouco maior, repito, premeditada pelo histórico do Peñarol, por tudo que a gente já sabia que tinha acontecido aqui. Sabe o que chateia? Eu vou falar para vocês o que chateia. Me fala qual segurança do Peñarol que entrou aqui no jogo do Allianz Parque. Não precisa, porque aqui a gente leva a coisa a sério, no profissionalismo. Eu não permitiria que um jogador do Peñarol tomasse qualquer tipo de pancadaria lá. Eu ia me sentir mal se acontecesse isso dentro da minha casa. Agora os caras vão lá e eles acham bonito, acham que tá tudo certo. Aí começam agora a fantasiar um monte de coisa. Pega Ministério Público para investigar, para daqui a pouco aparecer, uma semana daqui a pouco, vai aparecer Ministério Público do Uruguai diz que a confusão foi culpa do Felipe Melo. Está muito claro que estão tentando arrumar uma maneira de aliviar o Peñarol. A verdade é essa, não tinha segurança nenhuma, eu estava no estádio, não tinha segurança de nada. E se a gente não leva os nossos segurança, era morte, era pancada, e o pau começou para tudo que é lugar. No camarote que eu estava, com conselheiros e o presidente do Palmeiras, não tinha segurança desse também, não. Segurança era nosso. E acabou, a gente passava no corredor ali, estava cheio de torcedor do Peñarol gritando lá para dentro, macaco, macaquito. Isso lá em cima. Se não tem segurança ali, era o presidente do Palmeiras, era eu, era todo mundo. Então, assim, o estádio inteiro está armado e eles sentem orgulho nisso. É isso que dá indignação. O orgulho deles é de falar que eles conseguiram, mais uma vez na história, arrumar a confusão e acham bonito. Ô, Alexandre, só em cima disso também, mais uma vez, bancando aqui o advogado do diabo, e até para saber qual é a postura, qual é a posição do clube em relação a isso, né? Acho, não tenho certeza, todo mundo, que o Palmeiras, especificamente nesse episódio, desse jogo, o Felipe Melo, ele foi a grande vítima e vai acabar pagando por isso. Foi a grande vítima, se viu acuado, reagiu. Nesse aspecto aí, não tem como fugir. Mas a questão que você está colocando, né? O Peñarol é um clube que tem uma história, não só o Peñarol, o futebol uruguaio como um todo, outros clubes aqui do continente, de confusão, de briga, de violência. O futebol uruguaio é marcado por isso, todo clássico entre Peñarol e Nacional tem isso também. Só que é impossível você dissociar o que aconteceu com a entrevista do Felipe Melo no início do ano no Palmeiras, dizendo que tinha que dar tapa na cara de uruguaio. Que era foi, pelo próprio Felipe, explicada, com um pedido até de desculpa para quem entendeu errado, antes, né? Isso foi falado por ele antes. Falar aqui, ó, eu quero me desculpar, eu quero explicar, foi uma forma de expressão, algumas pessoas levaram para o outro lado, e desculpe, da mesma maneira que eu vou falar que chega a ser patético, falar que ele incomodou as pessoas levantando a mão para o céu, chega a ser patético pensar que eles não fariam a mesma coisa, mesmo que não tivesse a tal da entrevista do Felipe Melo, porque eles fariam. Eu estou afirmando isso, sabe por quê? Porque o histórico mostra. Perderam do Santos aqui no Pacaembu. O que aconteceu? Muitos de vocês deviam estar lá. Perderam para o Flamengo Mercosul, pancada. Perderam para o Grêmio lá em 93, pancada. Clássico Nacional lá dentro, pancada. Assim, não tem a desculpa, se é que tem alguma, está sendo essa. Mas o Felipe, na mesma antes da partida, inclusive o Felipe foi chamado de macaco, aceitou, perdoou o jogador. Esse capitão aí que pegou ele no pescoço,
que deu aqui no estádio, depois do jogo, foi ele mais 2 lá no vestiário, Nandes. Desculpa, na hora ali do jogo, morreu e tal. Uma semana depois está dando pontapé, jogando show e querendo partir pra briga. Porque perderam o jogo, a verdade é essa. Porque perderam. Alexandre, para a gente encerrar aqui, para resumir, todas essas provas reunidas aí que o Palmeiras já está levantando para apresentar, né, através do seu departamento jurídico à Conmebol, você, pelo que você conversou com os advogados do Palmeiras e pela experiência também que você tem aí no esporte, principalmente nessa competição na Libertadores, você tem expectativa, tem esperança de que essa pena preventiva do Felipe Melo de 3 jogos possa ser reduzida? O Palmeiras trabalha para isso, não tenha dúvida. O Palmeiras entende que o Felipe e o Palmeiras são vítimas premeditadas de violência. O Felipe, claramente, eu acho que é unanimidade. O Felipe, durante muito tempo, ele foi, não vou dizer perseguido, mas foi sempre muito criticado, com muitos da crítica nacional. E esses mesmos críticos que tanto falaram do Felipe durante muitos anos, nesse momento estão do lado dele. Todo mundo viu que ele se defendeu. O que o Palmeiras vai trabalhar é exatamente para isso, para diminuir ou então extinguir essa pena o mais rápido possível. Obviamente que esse processo é um processo jurídico e aí advogados, são o outro departamento que pode se pronunciar, isso na hora certa, para não atrapalhar as nossas ideias de defesa. Bom, e como você disse, né, Alexandre, depois, dentro de campo, com essa vitória aí de virada sobre o Peñarol, que falamos muito aqui, inclusive, uma vitória histórica, né, que com certeza o torcedor do Palmeiras jamais vai esquecer. Tem jogo, né? Quarta-feira, mais uma decisão, Bolívia contra o Jorge Wilstermann, a viagem na terça-feira. Tá tudo tranquilo para esse jogo aí, né, Alexandre? Assim, hoje já com treinamento, todo mundo muito consciente que ainda não tá, a classificação não está garantida, consciente que se for possível chegar ao máximo possível de pontuação para ser um dos melhores, importante. Eu acho que o Palmeiras ele vem criando a sua casca, ele vem aprendendo cada vez mais a sofrer quando precisar, a se revirar dentro da partida. Não é a primeira virada do Palmeiras no ano. Eu acho que a gente, usando o grupo, né, jogadores saindo do banco e ajudando e mudando realmente a cara do nosso time, o treinador também se amadurecendo, crescendo, a torcida lotando estádio sempre. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para fazer ainda um grande ano, é isso que a gente espera. Sabemos que a torcida e nós todos estamos muito doídos, né, com a perda do título paulista, mas ficou para trás. O que tinha que aprender, aprendeu, ficou na memória para que não aconteça no futuro. Alexandre Matos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Boa viagem para vocês aí na Bolívia, e boa sorte lá contra o Jorge Wilstermann. Na volta, a gente está te incomodando de novo aí, que é sempre muito bom conversar contigo, Alexandre. Eu que agradeço, um grande abraço a vocês aí. Boa noite. Legal, presença e a participação do Alexandre Matos, diretor executivo do Palmeiras, que está com a classificação encaminhada, né? Vamos sair um pouquinho da confusão. O Palmeiras, que vitória lá em Montevidéu, de virada sobre o Peñarol, 10 pontos ganhos, está abrindo 4 pontos de vantagem para o próprio Jorge Wilstermann, no próximo adversário, e segundo colocado nesse grupo 5. Acho que é questão aí de tempo agora para o Palmeiras esperar adversário na 8ª, né? Com certeza. O Palmeiras ganhou pela 4ª vez em Montevidéu, no Uruguai. Só o São Paulo, dos clubes brasileiros, conseguiu ganhar 4 vezes lá no Uruguai. O Palmeiras tinha vencido em 68 o Peñarol, em 73 o Peñarol e o Nacional. Fazia 43 anos que não tinha uma vitória em Montevidéu. Eram 4 jogos lá pra cá, mas eram 44 anos sem ganhar no Uruguai. Espetacular a vitória e que atuação do William, hein?